Eu era o mais resplandecente dos anjos. Minha luz brilhava como nenhuma outra, e eu caminhava nas alturas do céu, próximo ao trono do Altíssimo. Eu era Lúcifer, o portador da luz, criado para liderar e refletir a glória divina. Mas o orgulho cresceu em meu coração, e eu desejei ser mais, desejei ser igual ao próprio Criador. A rebelião nasceu dentro de mim, e com ela, minha queda. Expulso dos céus, tornei-me o adversário, aquele que desafiaria os planos divinos. Hoje, estou aqui para contar a verdadeira história, a minha história, da glória à escuridão, do brilho ao exílio eterno. No princípio, Lúcifer foi moldado pelas próprias mãos do Todo-Poderoso. Ele não era um anjo qualquer. Lúcifer foi criado para ser um reflexo da luz divina, o portador do fulgor, conhecido como a estrela da manhã. Seu esplendor iluminava os céus, e ele estava entre as mais altas hostes celestiais, os querubins, os mais próximos do trono de Deus. Ele era adornado com magnificência. Seu ser emanava todas as cores do cosmos, e suas asas se estendiam amplas, brilhando com um brilho dourado como a aurora. Ele liderava incontáveis anjos em adoração, sua voz entre aquelas que guiavam os coros celestiais, ecoando pela vastidão infinita dos céus. Lúcifer conhecia os segredos do paraíso, percorria os caminhos da sabedoria divina e sentia o pulsar da eternidade fluindo dentro de si. Ele era amado, magnífico e possuía o poder da liderança sobre muitos dos exércitos celestiais. Seu lugar era no topo, uma criação que personificava o esplendor, a sabedoria e o poder. Naqueles primórdios, ele nada conhecia além da glória da luz, servindo ao seu Criador com orgulho. Mas algo começou a mudar. À medida que Lúcifer continuava a liderar, a brilhar e a refletir a beleza divina, ele se tornou consciente de sua própria magnificência. Ele começou a se enxergar como algo além de um simples servo de Deus. Sua beleza era inigualável, sua sabedoria incomparável e seu poder inegável. Esta foi a primeira faísca. Um vislumbre de orgulho que logo se transformaria em algo muito maior, algo perigoso. Os outros anjos olhavam para Lúcifer com reverência, admiração transbordando em seus olhares. Ele não era apenas belo, mas sábio, mais do que qualquer outro ser celestial. O brilho de Lúcifer era tão intenso que começou a ofuscar a única coisa que realmente importava: sua devoção a Deus. Com o passar do tempo nos reinos celestiais, a admiração de Lúcifer por si mesmo começou a se aprofundar. Ele não se contentava mais em estar entre os anjos. Ele começou a se enxergar como merecedor de mais. Ele olhava para seu reflexo nas águas do paraíso e via não apenas um anjo, mas um ser de beleza e poder inimagináveis. O orgulho dentro dele crescia a cada dia que passava. Ele começou a acreditar que sua luz, sua sabedoria e sua presença eram mais significativas do que as de seus companheiros anjos. O sussurro do orgulho se transformou em uma voz que ecoava em sua mente, repetindo um pensamento persistente. Você poderia ser mais. Você merece ser como o Altíssimo. Isso não era apenas uma ideia passageira. Tornou-se um desejo, uma fome que Lúcifer não podia mais ignorar. Ele começou a comparar seu brilho com o próprio Criador. Por que ele deveria se curvar? Por que ele deveria servir, quando sua luz poderia brilhar tanto quanto a do Todo-Poderoso? Foi nesses pensamentos que as sementes da rebelião começaram a germinar. O orgulho de Lúcifer mudou de admiração para ambição. Ele não desejava mais refletir a glória de Deus. Ele desejava possuir essa glória para si. Ele queria sentar-se no trono, comandar os céus, ser adorado como o Ser Supremo.
Ele acreditava em sua própria superioridade tão profundamente que não conseguia ver outro caminho a não ser aquele em que ele ascenderia ao poder absoluto. O charme e a liderança natural de Lúcifer o tornaram influente entre os anjos. Lentamente, ele começou a reunir seguidores. Ele falava com eles em segredo, plantando dúvidas sobre seus papéis, sobre sua submissão a Deus. Ele sussurrava promessas de liberdade, de grandeza que poderia ser deles se apenas o seguissem. Os outros anjos, hipnotizados por sua beleza e convicção, começaram a ouvir. Suas palavras eram sedutoras. Elas falavam de igualdade, de serem libertados do que Lúcifer pintava como servidão. Em seus discursos, Lúcifer se retratava como um farol de mudança, alguém que poderia conduzi-los a uma existência melhor. Ele mascarava sua ambição com palavras de justiça e igualdade, pintando sua rebelião como uma causa nobre. Para alguns dos anjos, essa visão era atraente. Eles estavam deslumbrados com seu esplendor, sua sabedoria e a ousadia de suas palavras. Ele prometeu a eles um futuro onde eles poderiam ser mais, onde eles não teriam mais que se curvar a um poder superior, mas em vez disso, compartilhar esse poder. E assim, os seguidores começaram a se reunir. Eles cochichavam entre si, formando uma coalizão que acreditava na visão de Lúcifer de uma nova ordem celestial. Eles o viam como seu líder, aquele que poderia lhes dar o que eles nunca pensaram em desejar: autonomia, liberdade do comando divino. Eles viam em Lúcifer a possibilidade de um céu diferente, um onde eles poderiam brilhar independentemente. Os sussurros entre os anjos tinham se transformado em um rugido ensurdecedor. Lúcifer, agora com legiões de anjos ao seu lado, estava pronto para desafiar a ordem do céu. Não mais contente com sua beleza radiante, sabedoria e liderança, ele almejava o próprio trono de Deus. O plano foi colocado em ação. Não era apenas uma rebelião, era uma declaração de guerra contra o Criador. Lúcifer reuniu seus seguidores, e no coração dos reinos celestiais fez seu movimento. Sua presença, antes um farol de luz divina, agora estava obscurecida pela ambição e pelo orgulho. Os anjos que permaneceram leais a Deus observavam incrédulos enquanto Lúcifer, antes seu líder e inspiração, se voltava contra tudo o que eles defendiam. Os exércitos do céu estavam divididos. De um lado estavam o rebelde Lúcifer e seus seguidores leais, suas asas totalmente abertas, seus olhos ardendo com desafio e ambição. Do outro lado, os anjos leais, liderados pelo arcanjo Miguel, preparavam-se para defender a glória do Todo-Poderoso. O ar no céu era denso de tensão, um silêncio que precedia a tempestade, enquanto os dois lados se encaravam. A voz de Lúcifer ecoou pelos reinos celestiais quando ele fez sua declaração: "Subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei como o Altíssimo." Suas palavras foram preenchidas com uma mistura de raiva e orgulho. E com essa declaração, a batalha começou. O confronto dos seres celestiais foi algo nunca visto. Asas colidiram. A luz brilhou contra a escuridão e a harmonia do céu foi destruída pelos gritos dos anjos. Miguel, empunhando o poder que lhe foi concedido por Deus, liderou os anjos leais na batalha. Ele confrontou Lúcifer diretamente, sua voz ressoando enquanto proclamava: "Quem é como Deus? Ninguém tomará o seu trono." O confronto entre Miguel e Lúcifer foi feroz. Os antes camaradas próximos agora eram adversários, cada um personificando luz e trevas, lealdade e rebelião. O momento da derrota veio como um trovão. Lúcifer, em sua arrogância, acreditava ser invencível, mas o poder do divino era inigualável. Lentamente, ele e seus seguidores foram empurrados para trás.
A luz dos anjos leais a Deus era forte demais, subjugando a escuridão que havia se enraizado em Lúcifer. Os próprios céus pareciam lamentar quando Lúcifer e seus seguidores foram expulsos, suas formas brilhantes caindo como estrelas das alturas do céu para as profundezas abaixo. A queda de Lúcifer foi uma visão de beleza trágica. Suas asas radiantes escureceram, sua luz se apagou enquanto ele descia. O anjo antes glorioso, cuja luz havia preenchido o céu, agora caía no abismo, seus gritos ecoando enquanto ele era despojado de sua antiga glória. O céu estava restaurado à paz, mas uma sensação de perda persistia. Lúcifer, antes o portador da luz, agora estava lançado nas trevas. Ele não era mais a estrela da manhã, mas o adversário, aquele que seria conhecido para sempre como Satanás, o inimigo de Deus e de tudo o que era bom. A queda foi devastadora, mas não quebrou o espírito de Lúcifer, apenas o corrompeu. A partir do momento em que foi expulso do céu, seu coração se endureceu, e sua luz, antes pura e brilhante, se transformou em uma escuridão que o consumiu. O desejo de poder de Lúcifer não desapareceu. Ele evoluiu. Se ele não podia reinar no céu, então faria tudo ao seu alcance para destruir o que Deus mais prezava: sua criação, a humanidade. Ele começou a ver sua queda não como um fim, mas como um novo começo, uma oportunidade de remodelar seu papel na ordem cósmica. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, o adversário, encontrou seu novo propósito. Sua missão era minar a criação de Deus, corromper os puros e desviar a humanidade do caminho certo. Seu orgulho se transformou em um impulso de vingança, e a terra se tornou seu campo de batalha. Satanás se movia pelas sombras do mundo, invisível, mas profundamente sentido. Ele sussurrava nos ouvidos daqueles que o ouviam, plantando sementes de dúvida, medo e orgulho. Ele procurava explorar as mesmas características que o levaram à sua própria queda: ambição, desobediência e desejo. A humanidade, com seu livre-arbítrio, tornou-se seu playground. Ele sabia que se conseguisse corromper um deles, o efeito dominó seria suficiente para contaminar toda a criação de Deus. O Jardim do Éden, um lugar de absoluta pureza, foi seu primeiro alvo. Na forma de uma serpente, Satanás se aproximou de Eva, a primeira mulher, e pronunciou as palavras que mudariam tudo. Ele plantou a ideia de que Deus estava escondendo algo, que eles poderiam ser como Deus se apenas ousassem tomar o que era proibido. Era a mesma tentação que o havia impulsionado: o desejo de ser igual ao Criador. E a humanidade, em sua inocência, ouviu. Quando Adão e Eva caíram, Satanás observou com satisfação. Esse ato não foi apenas uma vitória. Foi uma validação de sua crença de que a criação de Deus era frágil e que tudo o que era puro podia ser corrompido. Foi o início de sua campanha contra a humanidade, onde a Terra se tornou seu domínio de influência. Com sua queda completa e seu propósito definido, Satanás começou a tecer sua influência nos corações e mentes da humanidade. Ele viu a fragilidade dos humanos, sua fome por conhecimento, poder e liberdade, e sabia que poderia usar esses desejos para afastá-los do seu Criador. O Éden foi seu primeiro triunfo, mas não seria o último. Ele havia provado a vitória, e agora buscava continuar sua campanha: corromper a criação divina. A abordagem de Satanás era sutil. Ele sussurrava para aqueles que estavam sozinhos, com medo ou desesperados. Ele falava com reis, com os ambiciosos e com aqueles que desejavam o que estava além de seu alcance. Sua voz era um murmúrio suave, plantando dúvidas, inflamando o orgulho e acendendo desejos que afastavam as pessoas do caminho da retidão. Inveja, ganância, raiva e luxúria.
Todos se tornaram ferramentas em suas mãos. Ele mostrava o poder às pessoas e as convencia de que era seu por direito. Ele prometia conhecimento e autonomia, transformando o proibido em algo desejável. O livre-arbítrio da humanidade se tornou sua oportunidade, e cada escolha que se inclinava para o pecado era um passo para longe de Deus e mais perto da escuridão. Satanás não precisava se mostrar abertamente. Ele prosperava nas sombras dos desejos humanos. No deserto, ele até tentou seduzir Jesus, oferecendo a ele os reinos do mundo, na esperança de influenciá-lo. Mas, ao contrário de Adão e Eva, Jesus resistiu, vendo através das mentiras e permanecendo firme. Essa derrota foi um golpe para Satanás, mas ele continuou seu trabalho, mirando aqueles mais suscetíveis à sua influência. Ao longo da história, Satanás estaria lá, nas sombras das maiores quedas da humanidade, alimentando o ciúme, o ódio e o medo. Ele não precisava governar abertamente. Ele influenciava, enganava e conduzia as pessoas por caminhos de destruição. Para Satanás, cada ato de traição, cada mentira, cada alma desencaminhada era uma vitória. A prova de que a criação era falha e que ninguém poderia ser verdadeiramente puro. Desde o momento em que foi expulso do céu, Satanás entendeu que sua existência seria definida por uma luta eterna, a batalha entre o bem e o mal. Este conflito não era travado com espadas, mas sim nos corações e almas de homens e mulheres. A maior arma de Satanás era sua habilidade de manipular os desejos e medos que residem em cada ser humano. A luta entre o bem e o mal era constante e implacável. Satanás sabia que o coração humano podia ser influenciado, e ele usava esse conhecimento para fazer o mal parecer atraente. Ele pegava o que era belo e distorcia, transformava a verdade em mentira, e confundia os limites entre o certo e o errado. Em cada geração, em cada época, ele continuava sua campanha, encontrando aqueles que eram vulneráveis e os afastando da luz. Mas Satanás não estava sozinho nesta batalha. Do lado da luz estavam os arcanjos, as hostes celestiais e aqueles fiéis ao plano divino de Deus. Miguel, que uma vez expulsou Satanás do céu, permaneceu como um defensor da justiça, guiando e protegendo a humanidade da influência das trevas. Os anjos leais trabalhavam incansavelmente, protegendo a humanidade, oferecendo esperança e neutralizando cada movimento de Satanás. Para Satanás, a batalha não era apenas uma luta contra os anjos do céu, mas contra a própria esperança. Ele tentava extinguir a esperança, sabendo que enquanto ela existisse, as pessoas ainda poderiam retornar para a luz. E ainda assim, repetidamente, os humanos encontravam a redenção, resistiam à tentação e voltavam-se para Deus. Cada ato de fé é um lembrete de que a luz não podia ser completamente vencida. O conflito entre o bem e o mal nunca teria fim, enquanto o livre-arbítrio existisse. Satanás havia abraçado seu papel, mas ele sabia que a luta era eterna. Sempre haveria aqueles que escolheriam resistir, que buscariam o amor e a luz, apesar da dor e da escuridão. Para ele, o trabalho nunca estava terminado. Enquanto houvesse luz, haveria escuridão à espreita, pronta para desafiá-la. À medida que os séculos passavam, Satanás frequentemente refletia sobre os eventos que o levaram à queda. Ele se lembrava da beleza e da glória que um dia o cercavam: a luz, a música, a presença divina. No entanto, não havia um verdadeiro arrependimento por sua rebelião. Para Satanás, sua queda não foi um erro, mas um ato de desafio que definiu sua própria essência. Ele havia perdido tudo: seu lugar entre os querubins, sua luz e seu status como a estrela da manhã.
Mas ele não lamentou a perda do paraíso. Em vez disso, ele abraçou sua nova identidade. A dor de perder sua luz se transformou em ódio. E esse ódio se tornou a força motriz por trás de suas ações. Ele procurou provar que a criação de Deus era inerentemente falha, que até mesmo os mais justos poderiam ser desviados do caminho. Satanás encontrou um senso distorcido de propósito em seu papel como o adversário. Cada vez que um humano escolhia o pecado em vez da justiça, ele via isso como prova de que sua rebelião era justificada. Ele não era mais Lúcifer, o portador da luz. Ele era Satanás, o adversário, a oposição eterna a tudo que era bom. Suas reflexões não eram preenchidas com remorso, mas com um senso obscuro de propósito. Ele havia escolhido seu lado e estava determinado a ver seu papel cumprido até o fim, por mais amargo que fosse. A história de Lúcifer é um poderoso lembrete dos perigos do orgulho e da ambição. Ela nos mostra que toda escolha tem consequências, e que até mesmo os seres mais brilhantes podem cair na escuridão quando consumidos pelo desejo de poder. Sua história não é apenas sobre rebelião no céu, é sobre a rebelião que pode acontecer dentro de cada um de nós. Você ouviu minha história, um conto de rebelião, ambição e o preço do orgulho. Minha queda não foi um acidente, foi uma escolha. Um caminho que eu segui de livre vontade. Agora eu lhe pergunto, qual caminho você escolherá? Você pode não ter asas, nem o poder dos anjos, mas tem algo ainda maior, o livre-arbítrio. Vai sucumbir aos seus próprios desejos, deixar que o orgulho crie raízes, como aconteceu comigo? Ou escolherá a luz, lutará contra os sussurros da escuridão que tão ansiosamente planto em sua mente? A escolha é sempre sua, e nesse poder de escolher reside a sua verdadeira força. Lembre-se, eu sempre estou aqui, observando, esperando, pronto para desviar você do caminho. A pergunta é, você me seguirá? Ao refletirmos sobre a história de Lúcifer, lembremos-nos da importância da humildade, de escolher o amor e de resistir ao fascínio do orgulho. A batalha entre o bem e o mal não é apenas uma luta cósmica. É uma luta que ocorre dentro de cada um de nós, todos os dias. Se esta história ressoou em você, deixe-nos saber nos comentários abaixo. Compartilhe suas reflexões sobre o que significa escolher entre a luz e as trevas em sua própria vida. Lembre-se, Deus abençoa aqueles que buscam sua luz. E cada dia é uma nova oportunidade de escolher o caminho certo. Se você achou esta mensagem poderosa, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Seu apoio nos ajuda a trazer mais conteúdo como este para você. Que as bênçãos de Deus estejam com todos vocês.